Gálatas capítulo 5, versículo 6. Quero convidar você a ler esse texto. Nós lemos o capítulo todo até aí e nós terminamos nesse versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Paulo está falando aos Gálatas algo muito importante. E ele vem e fala assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Nós terminamos domingo passado falando sobre isso, e para que você não fique boiando, eu vou trazer você dos 2 últimos domingos bem rapidinho, para você se ligar no que a gente está falando. Bom, religião é uma coisa muito poderosa, e por ser muito poderosa, é muito perigosa. A religião cai na consciência das pessoas, e as pessoas começam a tomar atitudes religiosas, mesmo que essas atitudes não sejam tão boas assim. A religião tem ditado regras para as sociedades diferentes, e diferentes religiões têm regido diferentes sociedades. Eu fui voltando da minha última viagem agora missionária na Europa. Nós passamos pela África, passamos em Marrocos, um grande feriado e um grande evento para os muçulmanos, 40 dias de jejum. Às vezes a gente chama a igreja para fazer 12 horas de jejum, o pessoal já olha o pastor de cara feia, né? Eu estava num evento onde os muçulmanos fariam 40 dias de jejum, e durante esses 40 dias, eles tinham que ir no templo para fazer as orações a Maomé todas as noites. E eu fui visitar um templo islâmico e cheguei a uma grandiosidade enorme, lindo, uma coisa assim monumental, uma obra faraônica. Demorou muito tempo para ser feito, muita escravidão ali foi colocada para que aquilo ali pudesse sair do papel. E muitas caixas de som dentro e fora do templo. E o pessoal já expulsando a gente, falou: não, agora você tem que sair porque as orações vão começar. Eu falei: para que essas caixas de som aqui fora? Eu falei: não, porque quando der 9 horas da noite, meu amigo, se você não é muçulmano, sai daqui, porque isso aqui vai estar entupido de gente. Todas essas caixas de som que você está olhando aí não acabava. Vai ter gente perto delas para ouvir a oração. E aí eu falei: mas quantas pessoas? Eu falei: olha, uma média de 70 a 90 mil pessoas toda noite vem para cá para fazer as orações. Eu falei: toda noite? As mesmas pessoas? Muitas são as mesmas pessoas. Durante 40 dias? 40 dias. A religião tem movido sociedades, para o bem e para o mal. O que a gente mais vê na televisão é guerra religiosa, e nós estamos falando sobre isso. O que acontece normalmente é que, independente da religião, hoje nós vamos falar da nossa, e é por isso que eu tenho medo, e não tenho muito medo não, vocês vão entender, eu estou brincando, das reações, porque quando a gente fala do nosso telhado, a gente às vezes fica meio: será? Não é assim não. Mas a religião normalmente cai nas mãos de alguns poucos homens, e normalmente homens. Mulheres são excluídas desse negócio, e aí ela vira motivo de manipulação, motivo de troca de influência e motivo de exercer poder de uma forma ou de outra. E foi isso que nós falamos. Quer ver um exemplo? A nossa religião cristã, protestante, nós somos protestantes, evangélicos. Os evangélicos chegaram no Brasil por alguns missionários, só que os missionários traziam neles muita religião, não necessariamente Jesus, mas muita religião. Sabe quem foram os missionários que chegaram no Brasil? Teve uma guerra nos Estados Unidos que dividiu norte e sul. Uma guerra que um lado apoiava a escravidão e o outro lado não queria mais a escravidão. O lado que perdeu, graças a Deus, foi o lado que apoiava a escravidão. Esse lado perdeu, e esse lado, por ter perdido, saiu uma boa parte dele dos Estados Unidos. E uma boa parte dos que saíram foram para outros países. Muitos deles vieram para onde? Para o Brasil. Então entraram missionários aqui, mas além de Jesus, eles traziam na sua bagagem religiosa: olha, tem escravos, comercialize escravos. Olha, não tem problema ter escravo. Então você tinha um tradicionalismo enorme, que às vezes acompanha as igrejas até hoje. Olha, só toque esses hinos. Por que
que durante os anos 60, 70, quando pessoas começaram a introduzir a música popular brasileira, a bossa nova, ritmos mais brasileiros, um afoxé, um baião, em ambientes de igreja, muitas pessoas começaram, não, isso é do diabo, não, isso não pode, isso aí está errado, isso é coisa do diabo. Por quê? Porque nós trouxemos junto conosco, e quando eu falo conosco, com a nossa herança, uma religião cultural. Só servem esses hinos que eram cantados lá no sul dos Estados Unidos, a gente nem sabe disso, mas foi assim que o Evangelho, e aí eram pessoas excluídas da igreja, não, esse cara toca bossa nova, essa mulher toca bossa nova, isso aí é coisa do diabo, vai tocar em outro lugar. Isso faz parte da nossa história. A religião faz a gente, às vezes, a Tamiris falou aqui hoje uma coisa muito importante, eu presto atenção no culto, gente, não sei quanto a vocês, o pessoal fica falando negócio aí, eu estou prestando atenção, e ela falou, olha, às vezes eu entro na igreja e falo, o que eu estou fazendo aqui? Quer saber a verdade? Essa tem que ser a nossa pergunta, sempre, sempre, porque se essa pergunta não tiver uma resposta muito clara, essa série vai perder o sentido. E é sobre isso que nós estamos falando. De manhã nós falamos sobre afirmativas. Igrejas irresistíveis precisam ter, e nós temos caminhado com isso de manhã. E de noite nós falamos das negativas. Igrejas irresistíveis precisam fugir de. E nós vamos falar sobre mais uma coisa. Para que você se situe, há 2 domingos nós estamos falando de uma coisa que a igreja tem que fugir, que é um modelo de templo. O que é isso, pastor? Se você não estava aqui, vou dar uma cola para você, porque eu sou bonzinho. Modelos de templo foram instaurados ao longo da história da igreja. O que é um modelo de templo? Um lugar sagrado, textos sagrados, homens sagrados, e de preferência homens, mulheres estão fora desse negócio, e seguidores, às vezes sinceros, às vezes medrosos, às vezes amedrontados. Esse é o modelo de templo que acontece ao longo da história das religiões. Em todas as religiões nós vemos isso. Eu cheguei em Marrocos e tinha esse modelo. Uma grande catedral, uma grande mesquita, onde textos sagrados seriam lidos por homens sagrados e seguidores sinceros. Só que lá nem é tão sincero, porque se você não fosse ou não fizesse jejum, você era até preso. E nós vamos falar sobre isso aqui. Estavam seguindo essas pessoas. Mas pastor, não é isso que acontece nas igrejas de hoje? Pois é. O modelo de templo está muito mais dentro da gente do que a gente imagina. E por causa desse modelo de templo, muitos abandonaram a religião. Eu venho de um país, na França, onde muitos abandonaram a religião, pela religião ter assumido um modelo de templo. Só serve lá, só serve com aquela pessoa, só serve com aquela palavra. Se não for aquilo ali, eu estou fora. E as pessoas cansaram desse negócio e começaram a fazer a pergunta da Tamiris: o que eu estou fazendo aqui? E nós falamos lá no início, na primeira noite, que Jesus veio aqui e mudou isso tudo. Ele veio estabelecer uma nova aliança, mas a gente não tem noção de quão nova e quão diferente ela é, e por isso nós vamos durar o mês inteiro falando sobre isso. Quando ele chegou aqui na terra, isso já acontecia. O modelo de templo já estava instaurado. Ele chega na porta da sinagoga, que era o templo da época, com homens sagrados, com textos sagrados. O que ele vê? Uma grande confusão, um grande comércio, como perdão da palavra, uma safadeza danada. E era isso que acontecia lá. Pessoas vendendo fé. Falam da igreja católica que vendem coisas em nome de... Mas isso já acontecia desde Jesus. Pessoas vendendo animais para que você fosse purificado, mas você não podia trazer o seu, tinha que ser o do sacerdote que já estava no esquema com o vendedor para ganhar o dinheiro dele por fora, e aí você só podia comprar aquele, e os preços eram cada vez mais caros. Uma exploração. Não é isso que nós vemos hoje? Se você não comprar a água, não sei, do rio tal, do lugar tal, não serve, a tua bênção não vai chegar. Se você não comprar o óleo que foi trazido pela unção de Maomé, sei lá de quem, não serve. Se a água que você botar em cima da televisão, e domingo passado eu estava brincando, antigamente os pastores ainda fazem isso, né? Olha, bota uma água em cima da televisão e na hora que nós orarmos você vai beber essa água. Mas antigamente a televisão era grandona. Hoje em dia todo mundo tem televisão. Eu falei, além de muita fé, o cara tem que ser malabarista, né? Como é que você vai botar uma água em cima da tua televisão ali? Enfim, esses são os modelos de templo que a gente ainda encontra hoje. Jesus vem e muda tudo.
estabelece um novo mandamento. Ele chega para todo mundo e fala assim: olha, tudo aí que vocês estão ouvindo falar, guarda duas coisas: ama a Deus e ama ao próximo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e como a você mesmo. Se você fizer isso, você está dentro. Jesus, ele muda radicalmente a história. Ok, essa foi a pergunta que nós fizemos na semana passada. Olha, quando você estiver na dúvida, quando essa pergunta vier, a tua resposta tem que ser: o que esse amor requer de mim? O que ele requer da minha vida? Quais são as renúncias e as ações que eu tenho que fazer por ter recebido e por ter esse novo mandamento? Mas quando eu não sei muito das leis, eu não sei muito da Bíblia, então guarda essas duas, porque Jesus falou que dessas duas todas as outras dependem. E quando você estiver na dúvida, quando você vier com uma pergunta, você vem e fala: o que esse amor requer de mim? Jesus não veio estabelecer um lugar sagrado, Jesus não veio estabelecer textos sagrados, Jesus não veio nomear homens sagrados. Jesus veio para criar um movimento que não é evangélico, não é católico, não é metodista, não é batista. É um movimento de amor, onde todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações poderiam estar inclusos nele. O amor substituiu a lei, o sacrifício substituiu o sacrifício de animal, o vertical, onde as pessoas só olhavam para Deus, foi demonstrado de forma horizontal. Olha, agora você olha para quem está do seu lado, e é isso que vai te fazer crescer diante de Deus. Já parou para pensar nisso? Jesus fala para a gente olhar sobre isso, e aí ele traz Paulo, que era o oposto disso. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele estava detestando essa história. Ele, como um judeu, do jeito que ele era, ele detestava isso tudo, e de repente ele tem um encontro com esse Jesus, e foi isso que nós pregamos no domingo passado. Isso muda tudo, muda tanto, que quando ele vê os cristãos discutindo sobre bobagens, como nós lemos esse texto agora, discutindo sobre circuncisão, a discussão era: olha, se você quer aceitar a Jesus e não é judeu, você vai ter que passar por hábitos de judeus. E ele fala: não, está tudo errado, vocês estão trazendo um modelo que Jesus já acabou. E ele vem e lê e fala esse texto: em Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Mas então o que tem valor? A fé que opera pelo amor. Mais uma vez ele vem e dá a mesma palavra: olha, tenha fé e tenha amor, isso é o que vale. O que eu estou fazendo aqui? Se essas duas coisas não tiverem na tua resposta, venha para o altar e se ajoelhe e fala assim: me mostra, porque eu estou sendo mais religioso do que teu seguidor. E aí nós começamos a palavra dessa noite. A fé expressa em amor é a única coisa que conta. O próprio Paulo chega e fala que o templo acabou. Esse próprio Paulo, que entendeu isso como nenhum judeu da época, ele vira para as pessoas lá em 1 Coríntios e fala: vocês não estão entendendo que vocês são o templo agora? Vocês são o templo do Espírito Santo. Esse lugar sagrado, esse texto sagrado, esses homens sagrados não são mais necessários. Vocês são um templo portátil. Já parou para pensar nisso? Você anda, minha esposa é fisioterapeuta, e ela uma época queria comprar uma maca portátil, para que ela pudesse exercer a profissão dela aonde ela fosse. Agora imagina um templo portátil. Não dá para fechar essa casa aqui, porque isso aqui não é um templo. Talvez você esteja pensando, e eu quero mudar o seu vocabulário com essa série: ah não, pastor, isso aqui é um templo. Nem um templo isso é. Isso é uma casa, onde cristãos, a igreja, o templo do Espírito Santo se reúne aqui dentro. Você é um templo portátil. Essa casa não tem valor algum se o templo, se a igreja, o templo do Espírito Santo não estiver aqui dentro. Você está entendendo a profundidade? Acabou esse modelo de templo. Você é mais sagrado para Deus do que qualquer lugar que você já pisou na sua vida. Quando eu cheguei lá no templo, lá em Marrocos, eu tive que tirar o sapato e tirar um monte de coisa. Tem algumas igrejas que eu fui tocar e não ia subir no altar. Olha, tira o sapato, aqui não pode subir de sapato não. Eu falei: mas não, aqui é terra santa. Eu falei: mas ali não é? Não, ali não, só aqui. Eu falei: então só quem pode subir aqui é santo, o pessoal ali não é? Eu falei: gente, estão trazendo modelos do templo para uma vida onde isso já acabou.
sinais de Israel, candelabros e não sei o que, e bandeiras de Israel, tudo tem sido trazido de volta, com um discurso religioso, quando Jesus vem e fala, isso acabou. E as pessoas têm resistido à igreja, não pela causa mais importante. As pessoas têm resistido à igreja, porque a igreja tem trazido esse modelo de volta. Por isso as pessoas têm resistido à igreja. A igreja é um lugar chato, a igreja se tornou um lugar intolerante, a igreja se tornou um lugar de regras religiosas, não um lugar de amor. E aí as pessoas resistem. Bom, vamos caminhar. Quando Paulo faz isso, quando a igreja entende isso, tudo muda. Atos 2 fala da igreja que não parava de crescer, mas sabe o que eles faziam? Isso foi uma loucura tão grande, porque o escravo, o dono do escravo, a mulher naquela época era desprezada, mas a mulher, o homem, a criança, o grego, o gentio, todo mundo se juntava, e Jesus chega para ele e fala, olha, vocês são santos. Ninguém tinha falado isso para eles, até aquele momento. Eles pegavam crianças dos outros, criança era maltratada, não era nem contada, e os cristãos da época iam e pegavam crianças que os romanos deixavam nas ruas, e cuidavam delas. Eles cuidavam dos pobres, os pobres das famílias, eram necessários que as famílias tomassem conta deles, mas os cristãos olhavam os outros pobres e falavam, nós vamos cuidar deles também, e saíam pegando os pobres pelas ruas, e cuidando deles, e todo mundo olhava isso, e eles não tinham medo de morrer, porque eles diziam crer num Deus que ressuscitou por eles, e as pessoas olhavam isso e falavam, esse pessoal é louco, e aí não parava de crescer. Eles não tinham Bíblia, gente, eles não tinham Bíblia, os cristãos do início não tinham Bíblia, a Bíblia dos judeus durante um tempo não era utilizada pelos cristãos. O que eles ouviam? As histórias de Jesus, e somente pelas histórias de Jesus eles aprendiam que o amor vale mais do que qualquer coisa, e aquilo estava sendo suficiente para revolucionar o mundo. Vocês estão entendendo que profundidade é isso? E agora eu quero entrar num momento histórico dessa pregação. Na classe de integração, quem está na classe de integração sabe que uma das aulas eu falo que nós vamos falar sobre 2000 anos em 10 minutos. Aqui nós vamos falar sobre 2000 anos em 10 minutos, vamos tentar. No ano 70, o templo foi destruído. O templo judeu, a sinagoga foi destruído, o templo de Jerusalém, uma prova de que o modelo de templo tinha acabado. Deus permitiu isso para falar, olha, acabou. E vem Jesus e fala, olha, eu não vim para abolir isso, mas eu vim para cumprir a lei, e a lei se resume em duas, ama a Deus e ama o seu próximo. Esquece esse negócio, vire templo. Paulo começa a bater nessa tecla, só que aí, no ano de 312, o imperador romano chamado Constantino, no dia 28 de outubro, está indo para uma guerra, onde os cristãos eram altamente perseguidos, e ele de repente diz, que no caminho para essa batalha, tem uma visão muito importante. Ele diz que viu uma cruz no céu, e que essa cruz dizia, por essa marca a vitória. Isso aí virou arte no mundo todo. E diz essa história, isso foi verdade, que nesse momento, ele se torna cristão. E aqui, naquele momento, Constantino, que era um perseguidor do cristão, coloca a cruz como símbolo de cristianismo, e cria neste momento o Santo Império Romano. Só que esse império era muito mais império, muito mais romano do que santo. Esse foi o primeiro problema. Nesse momento onde uma grande jogada política acontece, aquilo que era baseado no amor, aquilo que era baseado em Jesus, em ame a Deus e ame ao seu próximo, aquilo que era baseado em modelos contra o templo, passa a ser um grande poder. E ele começa a construir templos para todo lado, ele começa a tirar impostos de pessoas, ele doa, pessoas que doavam terras, ele dava isenção de impostos, para que elas doassem terras, para que templos começassem a ser construídos. Então os ricos comerciantes que pagavam impostos, veem nisso uma possibilidade de ficar ainda mais rico. Então eu vou doar
um pedacinho de terra, porque eu não pago imposto mais em nada, e aí a gente constrói uma igreja lá, não sei muito bem para que serve, mas a gente constrói um templo, mas eu fico ainda mais rico. E assim, aquilo que era uma minoria perseguida passa a ser uma maioria cheia de poder. O cristianismo, que era algo pequeno e perseguido, porque as pessoas amavam demais, passa a ser algo oficial, cheio de poder e de demonstrações físicas de poder através dos templos. O problema é que isso trouxe de volta o modelo de templo para a gente. E o que valia era ter um templo grande, regras, direções, pecados. Nesse momento, mais coisas começaram a acontecer. Constantino cria regras, cria doutrinas, onde Jesus fala que o amor valia mais do que qualquer outra coisa. Ele diz: vale o amor da Santa Igreja Romana, e o que não é dela é contra ela. E ele cria as famosas cruzadas. Ao longo da história nós vemos as cruzadas, e aquela cruz, que era símbolo de amor, passa a ser símbolo de guerra, passa a ser símbolo de morte, passa a ser símbolo de política religiosa. Vocês estão percebendo com a gravidade disso? Aquilo que era para ser do teu coração, aquilo que era para ser algo muito lindo, um modelo de experiência com Deus, passa a ser uma briga por poder. Quem não segue deve morrer. E aí a gente começa a ver várias batalhas. O cristianismo vira uma questão de política, brigas partidárias. Decisões eram tomadas em nome da igreja e não em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso, gente? O que isso tem a ver? Comerciantes, empresários, donos de terra passam a usar a igreja a favor dos seus negócios, a favor dos seus interesses, não a favor de Jesus. Perseguições passam a acontecer porque as pessoas desrespeitavam as regras, e não porque elas amavam demais. Pode botar outra, Raquel. Todas as religiões que eram contrárias, todos os povos que eram contrários ao povo romano, ou viraria romano, católico romano, ou morreria. Isso assolou a sociedade. E eu lembro do que eu falei no início. A história da igreja começa com um homem que fala: o meu evangelho, a minha boa nova, é para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, e isso tem que ser baseado em amor, em perdão. E de repente, essa história toda passa a ser uma grande guerra política, partidária, que diz: se você não é por mim, você é contra mim. As pessoas não discutiam mais, as igrejas e as pessoas não discutiam mais porque elas amavam mais. Elas não eram perseguidas por causa do amor, elas eram perseguidas por causa da desobediência. Isso virou uma regra que começou a expulsar pessoas da igreja. Hoje nós somos perseguidos ou resistidos por vários motivos. Tem gente que não entra numa igreja evangélica por vários motivos, mas na minoria das vezes pelo motivo que deveria ser o principal. Eu quero lembrar da frase que eu falei na primeira pregação. Tem gente que não entra numa igreja evangélica porque as pessoas são chatas, são cheias de regrinhas, são cheias disso, são cheias daquilo, quando na verdade as pessoas deviam olhar para nós e ver tanto amor, tanta bondade, tanto amor ao próximo, ver tanta coisa boa. E a única coisa que poderia e deveria fazer as pessoas resistirem de entrar numa igreja seria: eu não acredito que esse Deus de vocês seja de verdade. Isso aí tudo bem. Esse deveria ser o motivo que traz resistência, mas normalmente não é. Quando você conversa com alguém, a pessoa nunca fala isso. A pessoa fala: vocês são os intolerantes, vocês são criadores de regras, vocês são criadores de problemas, vocês são isso, vocês são aquilo. Os papas, arcebispos, bispos não representam mais Jesus, mas representam poder. Ok. Logo depois acontece algo muito bonito, que a gente vai falar na terça-feira, dia 31 de outubro, a tal da Reforma Protestante. Lutero, um padre, vem e começa a olhar para a Bíblia e fala: não tem argumento bíblico para essa bagunça que está sendo feita na igreja. E aquilo ali é lindo demais. Ele vem com 3 frases muito importantes: sola fide, sola escritura, sola graça. O que é isso? Somente a fé, somente a Bíblia e somente a graça podem ser veículos de convicções diante de Jesus. E aquilo cria uma confusão. Obviamente ele passa a ser contra eles, então ele é excomungado da igreja católica.
Mas ele introduz a Bíblia, ele traz a Bíblia para nós. Ele traz a tradução da Bíblia, ele traz coisas maravilhosas. E ele tem uma frase que eu amo demais, porque ele entende que as armas espirituais eram mais poderosas do que as carnais. Ele fala assim: um simples homem armado com as Escrituras é mais poderoso do que o Papa sem ela. Que frase maravilhosa. E aí a minha pergunta é: bom, agora vai, então com a reforma protestante tudo se resolve. Só que não. Se a gente olhar para hoje, 500 anos depois da reforma, nós temos mais de 1000 denominações espalhadas pelo mundo. Já pensou nisso? Mais de 1000. Nem nessa época tinha tantas. Hoje nós somos mais de 1000 denominações espalhadas pelo mundo. E a minha pergunta deveria ser: sabe o que nos separa? É porque aquela ali ama ainda mais do que a gente. Aquela ali demonstra ainda mais amor. Infelizmente não. O que nos separa é a interpretação religiosa da Bíblia. O que nos separa é uma denominação dizendo que não aceita a interpretação da outra. E os textos sagrados, interpretados por homens sagrados, voltam a ganhar poder. Qual o problema? Perder-se o amor. Eu fico imaginando Jesus e Paulo lá no céu, dando uma olhada para essa zona e conversando sobre isso. E falando assim: como é que esse negócio vai acontecer? Jesus, ele chega para Paulo e fala: cara, eu avisei. Eu lavei o pé dos meus discípulos lá com chulé, para eles entenderem que precisavam amar. Eu cheguei para eles e falei: olha, lá em João 13, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E eu disse ainda mais, Paulo, eu cheguei para eles e falei: nisso todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi claro, não foi, Paulo? E Paulo fica: sei lá, Jesus, acho que não, né? Porque os caras não entenderam, a ficha não caiu. Eu também avisei, eu cheguei lá em Gálatas para os Gálatas e falei: olha, porque em Jesus Cristo não vale nada dessas regras religiosas, circuncisão, vale a fé que opera pelo amor. Eu falei isso para eles, Jesus. O que deu errado? Aí aparece Pedro lá no meio da confusão, vocês estão conversando aí: Pedro, deu tudo errado, o que a gente fez de errado? E aí Pedro: é verdade, eu também falei. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 22, Pedro chega e fala: olha, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, amai-vos ardemente uns aos outros com um coração puro. Eu também falei o que deu errado. Os caras saíram construindo templo para tudo quanto é lado. E a minha indignação é que hoje, 500 anos depois, está tudo voltando. As grandes catedrais voltam a ser sinal de influência. Mas pastor, onde? Na igreja católica? Não, nas igrejas evangélicas. É a catedral da fé de não sei o que, é o templo de Salomão, é isso e aquilo. Ele constrói um império para demonstrar um poder. Quando Jesus falou, isso acabou. Na nossa igreja metodista, a moda de muitas igrejas aí é crescer e não se chama mais igreja. Agora eu tenho uma catedral. Eu falei: gente, de onde vocês tiraram isso? Que Bíblia vocês estão lendo? Para quê? Se o modelo de templo acabou. E aí vem a minha resposta aí, que talvez você não goste muito de ouvir, mas precisa ouvir, porque essa resposta é para mim. Lembre-se, a gente está no meio de uma série, não desiste ainda. Volta semana que vem, falta 2. Não acha que eu estou brigado com você, porque isso aqui é para mim. A resposta para essa mensagem, porque a gente precisa acordar para isso, gente. Por que isso não acaba? Porque nós temos um modelo de templo dentro de nós, que não saiu de nós ainda. Pastor, eu não, pastor, eu entendi esse negócio, o negócio é amor. Tem sim, porque eu também tenho. Quer ver? Vamos pegar alguns exemplos aqui, de modelos de templos que nós estamos colocando dentro do nosso coração. Quantos de nós estamos sempre querendo chegar o mais perto possível da linha do pecado, sem passar por ela, negociando com Deus? Quantos de nós chegam para Deus e falam, eu ouço direto essa pergunta no meu gabinete, não respondo a maioria dela: pastor, isso é pecado? Pastor, isso aqui não é pecado? Pastor, fazer isso é pecado? Pastor, não faz. Eu falei: gente, por que você quer saber para andar em cima da linha, para ficar andando em cima da linha do pecado? Você quer saber se é pecado ou não? A nossa tendência é sempre se aproximar da linha, para negociar com Deus. Ah não, Deus, mas eu não ultrapassei, eu estou dentro da regra. Modelo de templo dentro da nossa vida. Estou dentro da caixinha, Senhor. Se eu estou dentro da caixinha, eu estou dentro da lei.
Quer ver outro modelo de tempo? Você já se sentiu culpado, mais culpado, por faltar um culto, ou algo parecido, do que pela forma que você tratou um amigo ou uma amiga tua no trabalho durante a semana? Você tratou mal, você deu uma palavra áspera, você não deveria ter falado aquilo, mas você está mais culpado por ter faltado um culto no domingo de manhã ou no domingo à noite, do que pela palavra mal colocada, do que pela coisa que você falou que não deveria ter falado. Se você já se sentiu essa culpa de não vir ao templo sagrado, modelo de templo no nosso coração. Tem gente que fica desesperado pelo futuro dos filhos se eles não foram batizados. E chega para mim: pastor, tem que batizar meu filho. Pastor, porque se ele não batizar e morrer, o que vai acontecer? Pastor, eu preciso batizar meu filho. Porque é como se o batismo fosse um passe de mágica que vai resolver todas as vidas. Modelo de templo na sua vida. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava dando aula de bateria para uma pessoa, e a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, ela sabia que eu era pastor. Pastor, tem que orar por um primo meu. Fala, vamos orar por ele? Vamos. É o seguinte, meu primo, ele está cheirando cocaína, está usando droga, está entrando para o tráfico, está uma loucura, pastor. Está ruim demais o negócio lá com meu primo. Eu falei: não, tem que orar mesmo, ele está mal, né? Está indo. Não, mas calma aí, pastor. Ele já é batizado, já é salvo, pode ficar tranquilo. É só orar para ele parar. Eu falei: não, mas como assim? Não, está garantido. O batismo já aconteceu. É só porque ele está numa vida. Eu falei: não, mas peraí, você realmente crê nisso? Eu falei: creio. Eu falei: gente, modelo de templo na vida das pessoas. Passou pela regra, tá bom. Outro modelo de templo que tem no nosso coração: quando você falha moralmente com alguém, defina moralmente como você quiser, desde uma palavra mal colocada, desde algo ruim, até um adultério, defina como você quiser, a gente não vai entrar nessa questão hoje. Mas quando você falha moralmente com essa pessoa, você está mais preocupado com o que Deus vai fazer contigo do que com o efeito que isso pode causar na vida dela? Modelo de templo na sua vida. Porque se você ama o próximo como a si mesmo e falha com ele, você tem que ficar desesperado pelo efeito que isso vai causar na vida dele, porque você o ama como a si mesmo. Se você está mais preocupado com os castigos de Deus do que com o seu próximo, modelo de templo. Se você ainda acredita que campanhas milagrosas vão fazer milagres e não o poder do Evangelho de Jesus que restaura a sua vida, e está procurando, pulando de igreja em igreja para campanha nova, para campanha disso, você está tomando passe gospel. É isso que você está fazendo, modelo de templo na sua vida. Mais dois, olha, tem muitos, hein? Em algum momento da vida, pecados de outras pessoas, de outras religiões, um ateu, um budista ou um crente que você acha que não é muito crente, te fizeram se sentir superior a eles, e você olhou aquilo e falou: graças a Deus eu não sou assim, graças a Deus eu não faço isso. Modelo de templo na sua vida, porque na Bíblia que eu leio, os fariseus iam lá orar e olhavam os pecadores e falavam: graças a Deus que eu não sou como eles. E Jesus fala: você está errado. Ao invés de ficar triste pelos pecadores, você está se vangloriando. E não se sinta constrangido, isso passa por mim também. Último modelo de templo, e nesse eu me incluo. Coloca a última foto aí, Raquel. Eventos fora da igreja, do templo, te incomodam? Eu descobri um movimento em Brasília, chamado Céu na Terra. Um movimento que começou há algum tempo atrás. Um jovem resolveu ir para a praça, pregar e viver o Evangelho, lá em Brasília. E ele resolveu amar os mendigos, amar as pessoas, sem estrutura, sem orçamento, sem reunião, sem diretoria, sem pastoreio, sem uma igreja constituída, sem uma denominação. E se você colocar lá no Instagram, no Facebook, Céu na Terra Movement, você vai ver o tamanho desse movimento. Essa praça aí foi onde uma pessoa começou a se reunir há pouquíssimo tempo atrás, e agora está assim. Toda terça-feira, se você for lá em Brasília nessa praça, você vai encontrar essa galera. Só que modelos de templo vão dizer que isso aí não é suficiente.
E eu, como um pastor que tenho sempre a tentação de colocar o modelo de templo na minha veia, eu vou fazer algumas perguntas teológicas, religiosas, e que podem quebrar com esse movimento. Mas cadê o pastor? Está ligado a quem? Quem está por trás disso? Que denominação é essa? Como é que está esse negócio? Modelos de templos inconscientemente nas nossas vidas. Ao invés de olhar para esse bando de jovem que está aí, numa terça-feira à noite, podendo estar se drogando, podendo estar se esfaqueando, podendo estar entrando para o tráfico, e está todo mundo lá louvando ao Senhor. Mas e se falarem alguma heresia? Desde Jesus tinha esses negócios. Não sou eu que vou salvar o mundo. Eu tenho que olhar para uma foto dessa, eu tenho que olhar para movimentos como esse, sem estrutura, sem dinheiro, sem oferta, sem dízimo, sem pastor, e falar: Senhor, abençoa essas pessoas, revela do teu poder para essas pessoas, cria um movimento espiritual na vida dessas pessoas. Mas de que igreja elas são? Eu não sei, mas eu quero ver esse pessoal no céu junto comigo, porque no céu também não vão saber que eu era metodista. E se a gente não parar para pensar nisso, modelos de templo vão destruir as igrejas e vão fazer com que pessoas procurem grandes catedrais para significar que elas são de uma igreja poderosa e não procurem amar o seu próximo como a si mesmo. Agora imagina o contrário. Agora vem a parte boa. Imagina se todos nós estivéssemos livres disso tudo que eu falei agora. Imagina se todos nós estivéssemos livres do poder da religiosidade. Se todos nós assumíssemos a responsabilidade de dizer: eu sou templo portátil. Eu olho o Instagram dos meus amigos e eu vejo uma dicotomia que eu não consigo entender. Parece que a pessoa se desliga do Evangelho. Em nome do trabalho, em nome da empresa, em nome de valores, em nome de festas, em nome disso, em nome daquilo, as pessoas se desligam. E a gente não é pela metade, gente. O que nós somos aqui deve ser o que nós somos fora daqui. E o que nós somos fora daqui deve ser o que nós somos aqui. Modelo de templo tem colocado uma roupa que você tem que vestir para entrar no templo, tem colocado um vocabulário que você tem que usar para entrar no templo, tem colocado a doutrina tal que se não for essa não serve. Isso tem que acabar. Deus não está olhando para a tua roupa, não está olhando para o piercing, não está olhando para a tatuagem, não está olhando para nada disso. Deus está olhando para o teu coração. E se você tiver um coração de quem ama o seu próximo como a si mesmo e ama a Deus acima de todas as coisas, você vai ser uma pessoa só, um templo portátil aonde você estiver. Imagina quando isso acontecer nas igrejas. Imagina a nossa igreja metodista parar de se preocupar tanto com a estrutura e começar a se preocupar com amor, amor, amor. Essa igreja vai começar a se caracterizar pelo amor e vai começar a lembrar a Bíblia que diz: esses vão ser conhecidos como meus discípulos quando eles se amarem. O que aconteceria isso? O nosso alvo nessa série, ao longo desses meses, dessas semanas, é tirar todo o pensamento de templo da sua cabeça, para que a gente possa realmente ter um approach de uma igreja diferente e bíblica. E aí vem a última pergunta e a última aplicação. Pastor, você não está com medo de falar um negócio desse e abrir para todo mundo faltar o culto no domingo que vem, dizer: não, o pastor falou que eu não tenho que me preocupar se eu faltar o culto? Você não tem medo disso não, pastor? Você não tem medo de pregar esse negócio e de repente ver a foto da pessoa na praia domingo de manhã? Não. Sabe por que eu tenho medo? Eu tenho medo de pastorear uma igreja morna, onde as pessoas entrem numa rotina religiosa e digam palavras bonitas e falem sobre, cantem sobre um Deus bonito, e ensaiem no louvor bonito e saiam daqui e vivam uma vida morna. Disso eu morro de medo. E quer saber do que mais? Se isso acontecer nessa igreja, se o amor entrar nessa igreja da forma que ele tem que entrar na minha vida, na sua vida, se isso for a prioridade dessa igreja, na verdade eu vou ter que pedir para pessoas faltarem a alguns cultos, porque não vai caber gente aqui dentro. Eu vou ter que fazer um rodízio, igual placa de carro lá em São Paulo. Olha, hoje as pessoas que fazem aniversário no mês de março não vêm na igreja, para caber outras pessoas que vão vir na igreja. Olha, domingo que vem, quem faz aniversário em abril, por favor, não venha na igreja. Eu vou ter que pedir, porque aonde há amor revelado de Deus, não há preocupação com religiosidade. A minha preocupação não é falar um negócio desse e todo mundo: opa, pastor me liberou, domingo de manhã não veio na igreja. Não, eu não tenho medo disso, porque se
você entender isso, se você entender, a igreja vai ser um ponto de celebração, e você vai trazer pecadores para esse lugar, pessoas com a vida arruinada vão entrar nesse lugar, e não vão querer sair daqui, porque o amor lança fora todo o medo, e o medo tem permeado o mundo, mas por causa de uma coisa chamada medo, síndrome do pânico. E a Bíblia garante algo para nós, se nós vivemos uma vida de amor, a paz que excede a todo entendimento vai reinar nesse lugar, e vai ter gente desesperada fazendo fila para entrar aqui, e a perseguição vai vir? Vai vir, mas vai vir pela razão certa. Eu não quero ser perseguido por uma igreja intolerante, por uma igreja que não aceita isso. Eu não quero ser conhecido por uma igreja que coloca 10.000 regras, porque o meu Jesus, o Jesus a quem eu sirvo, disse antes de eu falar, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e tristes e complicados, vida ruim, e eu vos aliviarei. Então é o seguinte, meu desafio para você é: pense nisso, ame incondicionalmente, e você vai começar a ver que você vai virar um templo portátil, e pessoas do teu trabalho vão virar para você, sem você cantar uma música evangélica, sem você botar um adesivo de crente no seu carro, sem você falar uma palavra, não precisa dar doutrina de igreja, não precisa ensinar regra, isso aí vem depois, se precisar. As pessoas vão olhar para você e vão falar: me diz o que você tem que eu não tenho, porque eu preciso disso desesperadamente. E essa igreja não vai ter espaço, e aí sim a gente vai se preocupar e vai falar: falta domingo que vem, porque senão não vai ter espaço para todo mundo. Aí é onde eu quero chegar. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de você vir aqui sem entender a pergunta que a Tamires falou no início do culto: o que eu estou fazendo aqui? Esse é meu medo. Antes de ser pastor metodista, antes de ser pastor de uma denominação, eu fui chamado por Deus para ser pastor. E a minha cobrança não vem de uma estatística no final do ano, que tem que mandar um número de batismo ou isso ou aquilo. A minha cobrança vem do Espírito Santo de Deus, que me pergunta todos os dias, em primeiro lugar para mim: você está amando as pessoas como a si mesmo? E depois você está doutrinando a sua igreja, está ensinando a sua igreja a guardar os meus mandamentos. E quais são os meus mandamentos? Se resumem a 2: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas.